Priscos, uma freguesia no concelho de Braga, tem sido, nos últimos anos, mais conhecida pela forma como celebra o seu Natal do que pelo afamado pudim que em tempos terá sido criado por um dos seus abades. No norte do país, este é por estes dias o destino de muitos que fazem questão de associar a sua vivência de Natal a uma experiência mais imersiva no contexto histórico do presépio. O presépio de Priscos está de portas abertas para partilhar com todos a originalidade de um acontecimento que outros natais vão apagando ou substituindo por adereços ou figuras alternativas. Aqui, quem entra, percorre um livro de catequese, uma verdadeira pedagogia sobre a história da Igreja e o nascimento de Jesus. A nossa intenção é que quem nos visita possa perceber em que ambiente Jesus nasceu, como é que viviam as pessoas, o que é que elas faziam, como é que elas se relacionavam, como é que eram as casas, quer na parte exterior, quer na parte interior. Alguém que sai daqui com uma viagem feita à terra de Jesus e começa a perceber um pouco mais do que é o Natal. Mas este aparente presépio de quadros e encenações tem pouco de artificial ou de recriação. Ele é, antes de mais, uma experiência de coesão comunitária em torno de uma realidade que hoje todos em Priscos assumem como sua e como um orgulho da terra. Existe um outro presépio que não se vê logo quem nos visita, que é esta interligação entre as pessoas. Cada cenário tem um responsável, muitas vezes é o elemento até mais novo da família. Nós temos adolescentes que são eles os responsáveis dos cenários, depois convencem o pai e a mãe, convencem os avós. Durante os domingos, na hora do almoço, a missão deles é essa. Há cenários também em que quem organiza são os mais velhos da família, são os avós, que depois eles tentam convencer os filhos e, por sua vez, os próprios netos. A ideia nesta igreja que o Papa Francisco nos pede, cada vez mais sinodal, em que possamos caminhar juntos, o presépio ao vivo de Priscos já faz esse caminho há 15 anos, em que queremos que todos caminhem connosco, mesmo até aqueles que não frequentam muito as nossas celebrações, mas aqui também encontram um espaço, conversam uns com os outros e ajudam a construir aquela comunidade que nós queremos. Há 15 anos que Priscos faz o seu presépio. Ao longo das edições têm aumentado os quadros evocativos, o número daqueles que se envolve nesta iniciativa de uma comunidade e o interesse que esta originalidade de representar o Natal tem despertado. Mas talvez uma das maiores aquisições deste presépio tem sido os laços e a união que esta comunidade tem experimentado e que hoje define o sentimento de família que se partilha. Eu acho que nós muitas vezes fazemos festa, mas fazemos festa com gente que não se conhece, que não sabe a história uns dos outros. E não deixa de ser interessante que este ano aqui na nossa comunidade morreu um dos figurantes muito empenhado no próprio presépio, e muitas pessoas diziam: se eu não tivesse feito parte do presépio, eu não tinha conhecido Paulo, e foi aqui que eu o conheci. E aqui deixou uma marca dele também. A ideia é um pouco essa, é que nós nos possamos conhecer melhor
E quando nos conhecemos melhor, então nós somos capazes de fazer festa, quando é o batizado de alguém ou o casamento de alguém, mas também de nos reunirmos, de rezar, quando alguém parte e alguém que faz parte, no fundo, da nossa própria família. E esta família é composta pelos mesmos que dão corpo à freguesia, que praticam a sua fé, se ocupam de ofícios e vão construindo uma realidade comunitária onde todos se sentem próximos. Neste gabinete de estética encontramos uma padeira do presépio. Raquel Carvalho é esteticista e um dia foi desafiada a figurar naquele que é o maior presépio ao vivo da Europa. Já tinha participado no início, só que depois, entretanto, teve a minha filha, já não deu e o tempo não era muito. Entretanto, há 10 anos estou lá eu e o meu marido, a minha irmã e a minha cunhada. Era um convívio, vamos os 4 e estávamos ali a conviver. No dia-a-dia é o cuidado das mãos e dos pés e quando há presépio, o amassar do pão num dos quadros históricos desta forma bem original de Priscos apresentar o Natal. Gostámos de estar lá porque sentimos-nos... É um convívio entre toda a gente da freguesia, vemos pessoas de fora que nos vão lá para nos ver, a fazer o pão, que é diferente, não é, daquilo que fazemos no dia-a-dia. E essencialmente é isso, que estamos ali a conviver todos juntos, a freguesia. Mesmo fora do horário do presépio. Muita gente sente a falta disto, agora com a pandemia. Ano passado não houve, este ano também estavam a ver se ia haver ou não, e muita gente sentia, faz falta este convívio. Assim se conjugam duas realidades que, naquilo que as distingue, acabam por se encontrar numa realidade de vida que estimula a união entre a comunidade. Quando sai do presépio, Raquel Carvalho deixa de ser a padeira. O meu dia-a-dia é trabalhar aqui, levar a minha filha à escola, venho, fazer o trabalho de casa, almoço, jantar e estou por aqui. Esta experiência de Priscos é a imagem de uma comunidade que se constrói e faz experiência de comunhão numa igreja que assim fica também mais próxima e familiar. Aqui as pessoas podem sonhar, aqui nós tentamos dar também a imagem de uma outra igreja que tem que sair fora do templo, tem que ser mais criativa, tem que ir ao encontro de quem comunga e de quem não comunga, às vezes, das nossas coisas, e se calhar não comunga porque também não percebe muito bem as nossas razões de pensar desta ou daquela forma. Eu acho que a Igreja em Portugal e a Igreja na Europa, principalmente, tem que ser muito mais criativa. E aqui foi a forma que nós arranjamos de poder ser criativos, porque aqui cada um dá aquilo que tem. E quando cada um dá aquilo que tem, nascem coisas fantásticas, quer seja numa aldeia, quer seja numa cidade, ou até no próprio condomínio de um prédio. Albina Couto tem a particularidade de conseguir conciliar o seu ofício no presépio de Priscos e na vida real. Na verdade, até o nome Priscos define o que faz. É nesta cozinha que nasce um dos melhores exemplares do famoso pudim Abade de Priscos. Eu não sou especialista, eu vou fazendo, está a ver? As pessoas é que começaram a gostar e começaram a pedir. E como é que aprendeu a fazer? Pedi a receita, ao Abade, não ao que a fez, não é? Mas ao outro, e depois, olhe, fui fazendo. Um dia, Albina também foi desafiada a, pelo menos ao fim de semana, trocar a cozinha pelo presépio. Isso já lá vão uns anitos. E foi assim, alguém teve uma ideia, que deve saber quem foi, não é? O Padre João. Convidou os jovens e algumas pessoas e nós fomos naquilo, sabe, até hoje. E já lá vão uns anos. E ele todos os anos põe algo diferente, não é? E nós dizemos assim, não, isso não vai acontecer, isso é sonho do Padre João. Só que as coisas acontecem
e nós vamos andando sempre naquilo, sabe? E é bom, muito bom. E a Albina não vai sozinha. Também Mário Pinto, o marido, passou de tipógrafo a marmorista no presépio de Priscos. Basicamente a minha família está lá toda. O meu pai agora nem muito, porque vai fazer agora 91 anos, mas ele era figurante constante lá no presépio. E as minhas irmãs também, todas elas têm o seu cenário e pronto, e quase toda a comunidade aqui tem sempre lá um cenáriozito. Uma coisa a Albina Couto está convicta, é que esta experiência transformou a localidade. A freguesia está agora mais unida. A freguesia no início estava assim um bocadinho separada, sabe? Era os daqui, assim, os do lugar da igreja. Tínhamos os de Santo Tomé, que é do outro lado da estrada, e os de Ossada, que são perto da freguesia de Tadim. E isto é uma maneira de juntar as pessoas, não é? Porque algumas diziam assim, vou a Priscos. E eles moram em Priscos, mas como estão no extremo, quando vinham a Priscos, era aqui ao centro. E o Padre João arranjou a maneira de nos unir todos. E aquilo agora é uma família, não é? Toda a gente é avós, filhos, netos, bisnetos. E os pequeninos, na altura eram crianças, bebés, hoje são jovens, adultos, não é? E por acaso é bonito, é uma comunidade bonita, sabe? Agora, e apesar de não se encontrar entre a gastronomia da Palestina de há 2000 anos, a Albina também leva com grande sucesso o pudim para o presépio. Porque o pudim, embora fosse conhecido, mas era mais por fora. Aqui não. Aqui não se falava. E na altura, quando começou o presépio, o pudim não estava presente. Não fazia sentido termos o pudim no presépio, não é? Mas ao longo dos anos, as pessoas que vinham perguntavam pelo pudim assim, então vimos à terra do pudim e não comemos. Aí começámos a pôr o pudim e digo-lhe, é bem procurado, não é? É preciso a gente dizer assim, olha, o presépio é colar, não é que... O abrir de portas deste presépio é sempre aguardado com uma expectativa proporcional às filas que revelam o interesse em conhecer o lugar. Vir aqui é folhear, caminhando, um livro de história que conta o núcleo do cristianismo e a forma como este se expande. Nós temos as catacumbas e nas catacumbas nós contamos como é que era a igreja nascente. Reunia-se quase escondida em espaços em que isso dá origem ao próprio padrinho do batismo. O padrinho do batismo era um fiador, ou seja, ele ia fiar que alguém queria ser batizado e que não era nenhum espião do Império Romano que se queria, digamos, infiltrar para saber onde é que os cristãos se reuniam. E esse ambiente em que as pessoas não tinham medo de ser cristãs, não tinham medo que eram dos que seguiam Jesus Cristo, ajuda também quem nos visita a perceber que a igreja não é aquela igreja do poder, dos trajes, dos incensos, mas era uma igreja muito humilde, muito pobre, em que se reuniam quase às escondidas, mas aí sentiam-se irmãos, aí de uma certa forma projetaram também aquilo que é o cristianismo de todos os tempos. Catacumbas que neste presépio de Priscos surgem debaixo do Senado romano, sob o poder político, uma crítica que o padre João Torres assume perante uma política que deve estar atenta à condição da humanidade. Ser-se político, ser-se sacerdote é isso. Eu vou-te buscar aonde tu estiveres. E aonde tu estiveres, eu quero que tu tenhas as mesmas coisas que eu tenho. Acho que a religião só serve para isso. Uma religião que não ajuda, que não cuida dos seus pobres, não serve para nada. Podem vender a igreja paroquial à vontade, que ela não serve para nada. A igreja serve para nós cuidarmos uns dos outros. E quando ela não cuida, quando as pessoas não cuidam umas das outras, a igreja não serve para nada. É por isso que este presépio, desde o primeiro momento, nasceu com um intuito muito específico, que ninguém na comunidade se sinta sozinho, mas que acolha também
todos os que precisam de oportunidades. Nós, enquanto comunidade, fomos pensando quem é que seriam os pastores de Belém hoje. E pusemos-nos a pensar, os pastores era gente que estava à margem da sociedade, e então pensamos, se calhar os reclusos são os pastores de Belém hoje. Então é esses que nós vamos anunciar em primeira mão que Jesus nasceu. Nasceu assim o projeto Mais Natal Priscos, que quer fazer Natal todo o ano. Neste projeto já fizeram parte cerca de 40 reclusos. Aqui vêm trabalhar de manhã, pelas 8h30, almoçam aqui e por volta das 5 horas regressam ao estabelecimento prisional. Aqui aprendem um ofício, pode ser na área da construção civil, na área da carpintaria, até na área da jardinagem. Temos instrutores para isso. A pessoa ganha mais ou menos entre 430 e 450 euros e ganha porque isto não é trabalho escravo, e esse dinheiro, metade dele ele pode utilizá-lo, mas a outra metade fica cativa, que possibilita, quando sair em liberdade, esta pessoa não volta para a rua, por exemplo. Esta pessoa tem dinheiro para poder alugar um quarto, para poder alugar uma casa e iniciar a sua vida. O problema é que o valor de projetos como este parece ser dificilmente entendido por quem gera os serviços prisionais. Desconhecimento e burocracia vão dificultando o acesso dos reclusos ao regime aberto. Terá que ser muito mais célere, nomeadamente quer com os senhores juízes dos tribunais de execução de penas, que deviam conhecer as realidades, onde é que estas pessoas irão trabalhar, não conhecem. Os senhores que fazem, os técnicos de gestão social, que fazem os relatórios, também não sabem em que sítios os reclusos trabalham. Eu acho que este trabalho devia ser muito mais sério e, ao mesmo tempo, dar oportunidade a estas pessoas para poderem trabalhar. Eu costumo dizer que o trabalho não é uma obrigação, só trabalha quem quer, nomeadamente quem está detido, mas é um direito. Alguém que está detido deveria ter direito a trabalhar, porque o juiz o condenou a não ter a liberdade como qualquer outra pessoa em sociedade tem, mas não o condenou a não fazer nada. Mas neste presépio ainda não visitamos a gruta. O mistério desse nascimento do Deus menino, anunciado pelos profetas e narrado pelos evangelhos. Por aqui, podíamos até ousar uma outra configuração ao prólogo do Evangelho de Lucas. Ao 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade do norte de Portugal chamada Priscos, a uma virgem desposada com um homem chamado Telmo, da casa dos Sousas, e o nome da virgem era Susana. Encontrámo-los, curiosamente, não numa carpintaria, mas nesta oficina de pneus. José, ou melhor Telmo, montava novas rodas nesta carruagem da modernidade e reconhecia a sua alegria em estar no presépio dentro de dias. Este ano, exclusivamente, vamos fazer eu e minha esposa, de José e Maria, porque vamos ser pais pela primeira vez. A minha esposa está grávida e daí o motivo de fazermos de José e Maria. Voluntariámos, falámos com o padre João Torres, voluntariámos numa de enaltecer o presépio, marcar este marco na nossa vida também, não é? Que é o nosso primeiro filho. E pronto. Vai ser um Natal muito especial, não é? Sem dúvida, sim. Sem dúvida. Susana, grávida, auxilia o marido com a parte administrativa da oficina. Nós todos os anos visitamos o presépio e adoramos. E então este ano, como vamos ser pais, foi um motivo que nos fez querer, já queríamos em anos anteriores participar, mas este ano ainda mais. E pronto, e também viver um bocadinho, como todos os anos somos meros visitantes, viver um bocadinho o ambiente lá mesmo no presépio, lá dentro, como é que há de ser, como é que não há. Este ano vamos viver isso pela primeira vez. Esperamos voltar a repetir depois
É uma grande família esta que faz parte do presépio, não é? Aqui em Priscos. Sim, sim, é muita gente. Eu acho que são 600 e qualquer coisa figurantes, não só daqui como de freguesias vizinhas, porque eu pessoalmente, o Telmo é daqui de Priscos, mas eu pertenço a Famalicão e pronto, lá está, vem um bocadinho de cada ponto das redondezas também fazer parte deste presépio. Uma forma bem original deste casal antecipar o nascimento do seu primeiro filho. É bonito, é engraçado, acho que são vivências bonitas assim no tempo de gravidez que vou passar uma coisa diferente. Acho que vai ficar sempre ali para recordar mais tarde. São José, ou Telmo, distante das madeiras, é afinal um aficionado pelo desporto automóvel. Não, aqui é montador de pneus. Mudou de profissão. A edição deste ano do Presépio de Priscos abriu ao público depois da ausência decretada pela pandemia. Para esta localidade, é um renascer para a normalidade desse Natal que se habituaram a celebrar. A população de Priscos, eu creio que os últimos 3 meses, penso eu que foi nos últimos 3 meses, tivemos uma lufada de ar fresco, por assim dizer, com novamente a captação das pessoas para regressarem ao nosso presépio, para prepararmos todo este espaço, uma vez que ele se encontrava não tão preparado devido que a última edição não se realizou, e então foi uma lufada de ar fresco para a população e é sempre um espaço que, para além do convívio, por assim dizer, conseguimos trazer agentes de volta a este presépio. Este ano tivemos uma fase experimental, por assim dizer. A Junta de Freguesia fez cá um magusto, o tradicional magusto da freguesia, neste espaço de presépio. Já aí se notou a vontade das pessoas quererem regressar ao presépio e agora conseguimos, dentro de todas estas condicionantes que temos, que infelizmente são muitas, e esperemos que brevemente terminem, mas conseguimos trazer de volta uma nova edição do Presépio Vivo de Priscos. Sempre com uma temática presente, quis, desta vez, este presépio lembrar as crianças desaparecidas, aqueles que, por motivos diversos e por apurar, desapareceram deixando os seus familiares no sofrimento. A esperança nunca se pode perder. Era a mensagem que este presépio quis dizer a essa mãe que perdeu o seu filho, não é? Que a esperança está sempre no fundo do coração. E quando estamos com Cristo, mesmo não conseguindo concretizar aquilo que são os nossos sonhos, nós temos que ter esperança. E o povo português, nos momentos que estamos a viver, momentos também difíceis, momentos sem esperança, sem sabermos bem o como e o porquê, o amanhã, o que é que nos poderá acontecer, em relação a tudo, em relação à sociedade, à situação económica, social, política, que nem sempre refletimos, às vezes passamos por cima das notícias, não é? Estará Jesus assim tão evidente nos festejos do Natal? Será que ele é também uma criança desaparecida? Jesus não é uma criança desaparecida, é uma criança que alguns querem efetivamente esconder, querem raptar, querem roubar, querem afastar, mas por outro lado nós verificamos que os cristãos estão a reconhecer cada vez mais este Jesus Cristo vivo, esta criança que se vai fazendo homem, e homem palavra, homem doutrina, que se muitas vezes alguns não querem aceitar, outros começam a aceitar com outro otimismo, não é? É já um lugar comum dizer que os cristãos parecem menos, mas a qualidade dos cristãos parece mais autêntica e mais verdadeira. Este é o grande desafio. É o desafio para o presente e para o futuro da Igreja. Talvez menos cristãos e mais cristãos, não é? Talvez menos Cristos, assim, mas mais Cristo no sentido genuíno e autêntico da palavra. Para que Jesus seja um acontecimento presente no Natal de cada um, fica este gesto de uma comunidade que se encontrou no presépio e há 15 anos faz deste lugar uma mensagem de Natal e uma possibilidade para tantos se reencontrarem com a vida e com a esperança.